A gente passou muito a impressão de ter sido uma coisa muito rápida e meteórica, tanto na nossa ascensão quanto no tempo em que a banda esteve em atividade na primeira fase, né. Mas, na verdade, para mim, essa história começa, bom, desde sempre, né. Meu primeiro programa de TV eu tinha 5 anos, A Hora do Tio Vinícius, apresentado pelo Augusto César Vanucci na Globo. Quem me levou foi minha professora do jardim de infância, eu já cantava, não me lembro da música ter chegado na minha vida, eu sempre cantei, mas me lembro bem de, com 7 anos, meu pai me levar para ver Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e eu defini mais ou menos aquilo como um objetivo profissional. Poxa, eu falei, que coisa gostosa, né? Cantar, tal, ali naquele, dirigindo carrões e tal, a banda. Enfim, comecei a estudar música com uns 15 anos e tal, mas paralelamente fazendo jornalismo. Mas conheci o Schiavon num ensaio de um amigo. Eu indiquei um baterista para essa banda que eles tinham de cover do Deep Purple. E fui lá assistir o ensaio deles e eles quebraram pau ali, porque eles queriam fazer, alguns queriam fazer músicas autorais em português e outros queriam seguir no cover do Deep Purple. E o Schiavon naturalmente queria compor, né, em português e tal. E aí nós começamos um embrião desse trabalho, né? Então, quando isso acontece, quando o RPM finalmente acontece, mesmo depois de lançado o single, mesmo depois de lançado o álbum, para nós foram assim uns 9 meses, um parto, né? Uma gravidez muito longo, sabe? Tava todo mundo estourado, a gente já está falando de 85, já tinha Blitz, Farão, Paralamas, Titãs, todo mundo fazendo sucesso e a gente não acontecia nada. Então, quando a gente faz sucesso, a gente não tem aquela impressão de que, sabe, teve uma fada madrinha e foi tudo muito fácil e rápido. Foi difícil. A gente teve uma banda, a gente investiu tempo, dinheiro, uma banda de rock progressivo, não deu em nada, a gente estava na contramão da história, o punk estava chegando e o rock progressivo estava se tornando um dinossauro. Então, foi assim uma história que me levou até Londres como jornalista, porque a banda não deu certo, então eu fui mesmo que atrás de informação, a informação era muito, muito rara, era muito difícil de se conseguir aqui no Brasil, a gente tinha uma revista de música pop que se chamava Pop, né, da Abril, e olhe lá, que era meio capricho, assim, não era uma revista de música, né? Então, falei, cara, eu preciso ir para Londres e saber realmente o que está acontecendo. Foi um ano mágico, 83, com o Bowie lançando Let's Dance, com a explosão do New Romantic, Duran Duran, Culture Club, o post-punk, New Order, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode. Foi um ano maravilhoso. Mas isso foi difícil, foi um ano batalhando, compondo e tal. Bom, quando a gente começa a fazer sucesso, essa percepção também não é assim de uma hora para outra, porque a gente percorreu todo o circuito. Até que sim, aí existe um momento mágico, que é o remix. A Licinha e Moniquinha, da gravadora, perguntaram, e eram com essa proposta, se a gente topava ser praticamente cobaia desse projeto do remix. Com Gregão, Iraí Campos e Juninho Mazei, e a gente ficou muito animado, porque era uma coisa nova. Nós gravamos tudo com uma Lindrum 9000, a bateria eletrônica, que ainda hoje é usada, uma referência que aquilo foi perfeito, uma ferramenta perfeita para os DJs, porque a gente conseguiu aquele som novo, eletrônico, mecânico, aquela novidade mesmo de áudio, e eles valorizaram muito aquilo. Nos remixes, aquela batida ficava rodando em loop, e aí sim, a gente percebeu que estava acontecendo alguma coisa, uau, um sucesso realmente diferente. A gente passou muito a impressão de ter sido uma coisa muito rápida e meteórica, tanto na nossa ascensão quanto no tempo em que a banda esteve em atividade na primeira fase, né? A primeira música a gente mal se conhecia. Eu conheci o Schiavon há muitos anos, mas os outros dois, o Nando e o baterista, o Baiano Júnior, ainda não era o PA, nem o Charles.
A gente estava no quarto dele, do baterista, ali no Largo de Pinheiros. E a gente falou, bom, vamos então ensaiar a primeira música, Revoluções de um Minuto, eu vou soltar aqui o sequenciador e vamos tocando em cima. A gente ficou ali uns 10, 15 minutos tocando aqui sobre o tema, fazendo a música e já com a letra, eu acho que já tinha boa parte da letra, e mas tinha instrumentais, solo, blá, blá, blá. Aquilo foi uma benção, a gente se sentiu iluminado, falou, cara, a gente ficou rindo. Me lembro bem, acabou a primeira música, a gente ficou rindo um tempão, assim, tipo, uau, que química, que barato o negócio, saiu já redondo. Então nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde, acabou sendo um pouco mais tarde, alguma coisa forte, grande ia acontecer. Eu sou muito grato a tudo isso e, de certa forma, cada vez que eu faço essas canções, elas continuam vivas, aquilo tudo se reproduz. Nada aconteceu, assim, voltamos para aquele momento mágico e esse é o poder da música, né? Agora, uma história muito interessante, muito rica, né? E que eu não trocaria por uma outra história mais estável e longeva. Foi muito, muito interessante ter vivido essa montanha-russa que foi essa história do RPM, né, em 3 momentos, né? Anos 80, depois a gente volta no começo dos anos 2000 e aí nos anos 2010, fechando um bom ciclo. Eu acho que no fim de tudo isso nós apresentamos um belo leque de canções, de contribuições para o show business de modo geral. Reinventar é o nome do novo EP, né? E ele vem justamente quando você fala em formatos de show, eu sempre resisti um pouco ao acústico. Naquela febre de acústicos na MTV, eu via o elemento eletrônico como uma parte intrínseca e indissociável do nosso trabalho. Eu não via aquelas canções sem aquele elemento. Bom, para não dizer que eu fiquei de fora, eu fiz um projeto que eu quis fazer, sempre quis fazer, de cantar canções em inglês, de artistas que me influenciaram, Beatles, Stones, Bob Marley e tal. Acústico, ficou bem gostoso, Acoustic Live, um CD, um DVD, muito bem sucedido. Eu tinha que me apaixonar por aquilo, eu tinha que encontrar uma maneira musical de ficar apaixonado, né? De ficar interessado, de ficar afim de fazer aquilo. E aí eu fui buscar esses elementos nas raízes do rock, no blues, na country music, no rockabilly. E aí comecei a trabalhar com o Ícaro, meu guitarrista, esses elementos, o bottleneck, o dobro, o mandolin, e a gaita, a blues harp, enriquecendo isso, encontramos versões completamente diferentes daquelas canções que são outra coisa, são as mesmas músicas. Eu não mexi em nada, em mapa, em melodia, harmonia, mas a roupagem está muito minimalista mesmo, é um acústico raiz. Tudo isso, na verdade, vem um pouco dessa reflexão, né, que todos nós fomos obrigados, essa reinvenção. Agora, tem um aspecto que foi particularmente difícil. Eu tinha acabado de conhecer o Bruno Calimã na Festa da Música em Bento Gonçalves, e nós tínhamos ido para o apartamento que ele tem para compor lá em Vila Velha e tínhamos feito 3 canções incríveis. A canção já estava sendo produzida e tal, e a música estava pronta, o verso, quando veio a pandemia. Então nós tivemos que segurar, reinventar, que tem esse espírito, né, da pandemia, essa reflexão do que a gente ia fazer dali para frente, né? O que a gente ia fazer agora, né? Eu fico aliviado agora lançando esse EP junto com o show. Então, ao mesmo tempo que eu estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. E reinventar vem mesmo dessa necessidade, né? Eu acho que a gente precisa manter o interesse, o tesão no que a gente faz. E sempre tem uma coisa nova acontecendo, sempre tem uma coisa antiga que você queria fazer, sempre tem uma outra coisa que você nunca fez. Meu primo estava num táxi
98. Estava tocando Dois, a música que eu fiz com o Sullivan, que foi um grande sucesso, gravamos em espanhol e tal, foi muito bem na América Latina. E o motorista comentou com meu primo, nossa, essa música é muito boa, não sei o que lá. Paulo Ricardo. E meu primo falou, oh, sei quem é, o do RPM, né? E o motorista falou para ele, não, esse é o outro Paulo Ricardo. Esse é o Paulo Ricardo 2. Porque o cara ouvia no rádio o locutor falando Paulo Ricardo 2. Ele achou que era outra pessoa. Tamanha a distância que havia entre o Paulo Ricardo do RPM e o Paulo Ricardo desse, que a imprensa chamou de pop romântico. Para você se reinventar, você tem que, de alguma forma, né, são peles, né, que você vai trocando, são encarnações que você vai, né, abandonando para você reencarnar numa outra vida, né, numa outra coisa. E a reinvenção, né, o renascimento implica numa espécie de morte, né, metafórica, assim, artística. Então você tem que deixar alguma coisa para trás. Tenho várias, né? Claro que me apresentar aqui é, sem dúvida, a mais marcante. E foi justamente nesse momento, no ápice da carreira solo, explosão de Dois desse álbum, Um Amor de Verdade. Não, o amor me escolheu, que eu tô de São Sebastião na capa, flechado, porque além de trazer essa coisa do pop romântico, marca também a minha volta ao Rio, uma homenagem ao São Sebastião em todos os sentidos. E esse show a gente fez aqui no Metropolitan, me lembro bem do cenário, da direção, como eu começava o show. Foi um momento muito especial, porque é uma casa icônica, né? Você está aqui, depois de toda a história que a gente tinha tido, batendo os recordes todos, eu recomeço tudo, solo, e venho para cá, e é maravilhoso. E acho que eu não voltei mais para cá. O RB volta, não sei o que lá, tem uma série de idas e vindas, né? Solo vai ser a minha volta, isso é muito emocionante. Agora, eu não tenho como não mencionar o último show que eu vi aqui, que foi o Hozier, que me surpreendeu muito. Cara, sei lá, 14 pessoas no palco, um bandaço, várias vozes negras, gospel, lindíssimas, um cara cabeludo, ele troca de guitarra, cada música é um show de rock anos 70. Se você fechar os olhos, você achar que estava em 74, 75, uma coisa... Uau! Ele tem grandes canções. Quando eu fui me informar melhor, o cara tem 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Então, falei, pô, que bom que deu certo, né? A gente trabalha com isso, raramente consegue ver os shows legais que a gente quer ver, porque a gente está trabalhando também, né? Então, muita coisa eu perdi. Mas, realmente, desses 3 anos de Core Stage, o Hozier, para mim, uau, foi foda. Ah, sim, tenho que tirar o chapéu. Muito. Me diverti muito. Fiquei muito feliz, muito emocionado com o encontro dos Titãs aqui, que eu vi aqui também, né? Depois de uma turnê vitoriosa de estádios, eu consegui, finalmente, já no finzinho, pegar os Titãs aqui, e foi um showzaço, uma espécie de redenção para a nossa geração, sabe? Um orgulho de olhar para o que a gente fez. Aí eu estou me colocando como parte dessa geração. E foi lindo, show lindo, todo mundo cantando. Muita coisa emocionante aconteceu aqui, né? Mas se eu tiver que destacar, alguns shows seriam esses. Olha, nada me dá mais prazer do que ser um paizão, sabe? Eu fui pai muito novo, com 23 anos. Minha filha mais velha, também me separei muito cedo. E eu não pude curtir aquela alegria das pequenas coisas do dia a dia, da paternidade, que eu pude agora com essa segunda geração, né? Com os 3 pequenos que eu tenho, né? Agora são 4. Então, desde que a Bebela nasceu, que está com 13, depois Luiz Eduardo com 11 e a Diana com 9, quando eu não estou trabalhando, eu procuro estar com eles e
nada é mais prazeroso, mais emocionante do que acompanhar tudo isso, do que essa troca, do que esse amor incondicional puro. Agora, essa semana, eu realizei um sonho. Meu filho que joga bola, ele é do Sub-12 do Paris Saint-Germain e adora futebol, e ele entrou no Maracanã, com o Fluminense, com o Cano. Então, ficamos lá depois, ele tirou foto com todo mundo, assim, ele estava nos céus e nada mais gratificante do que poder estar com as crianças, porque é uma coisa que passa muito rápido, né? Então, eu viajo muito, então eu tento agarrar isso de toda forma, assim, não tem outra coisa do meu interesse. Como a gente viaja muito, o prazer é muito grande estar em casa, vendo alguma coisa, lendo um livro, vendo uma série e tal, os gatos e tal, esse ambiente doméstico, para quem já foi, né, rock and roll, vivemos num período, uau, anos 80, aquilo era uma loucura, né? Foi uma grande festa, como dizia o Kiss, rock and roll all night and party every day, né? Era isso mesmo, né? Então, a gente não trabalhava, né? A gente só se divertia, né? A gente estava ali no Chacrinha, todas as bandas, a gente estava na ponte aérea, todas as bandas bebendo, fumando naqueles Electras, uma coisa que a gente viveu que hoje você não consegue explicar para uma pessoa que estava todo mundo no avião fumando e bebendo, passavam uns carrinhos, barzinho, né? Você quer o quê? Um Campari, um uísque, uma vodka? E a gente viveu essa grande festa, né, que foram os anos 80. Então, hoje eu sou uma pessoa muito tranquila e assim, eu valorizo muito a família e o descanso. Agora, a exigência é muito maior. Trabalhar com o digital, a demanda incessante que o digital exige de material, de conteúdo, de coisas novas, essa forma de trabalhar a tua vida pessoal publicamente, que não era uma coisa normal quando a gente começou. Então, essas ferramentas todas, essa própria inteligência artificial que a gente vai usar no show para fazer o Renato cantar comigo, tudo isso é um desafio muito grande. Nem sempre isso foi bom para a música. O digital quase matou a música. Eu lembro de uma propaganda que era um cassete, assim, com uma caveirinha, tape, Skilling Music, imagina, ninguém não tinha ideia do que estava para vir ainda com a pirataria, né? Pirataria no meu tempo era uma coisa romântica, o garoto ia no show do Led Zeppelin e gravava o show com um gravadorzinho escondido e prensava 1000 vinis. Depois aquilo se tornou crime organizado, né? Então foi um baque muito grande para a música, para as gravadoras, e hoje o streaming ainda paga muito mal, né? Então a gente ainda está no meio de um desafio aí, mas fora de cena tem muita coisa para a gente fazer, mesmo relacionado ao nosso trabalho, né?